Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Tribuna na TV. Hoje com um convidado todo especial. Vou até dizer o nome dele, não queria que mostrasse ainda. O nome dele é Carlos Estevão dos Santos, mas ninguém conhece ele por esse nome, né? É o nosso querido Carlão, apresentador aqui da TVBE, do programa TVBE Entrevista. Até eu só soube o nome dele agora um pouquinho antes da gente começar a gravação do programa. E a gente vai bater um papo sobre toda a trajetória dele aqui, iniciando um quadro que a gente quer fazer aqui com mais frequência, que é o quadro Personalidades. Trazer aqui gente que se destaca na sociedade, gente que já fez alguma coisa por trás aí, gente que está fazendo, né? Então seja bem-vindo, Carlão, nesse nosso quadro, né? Estreando essa nova série. Antes, porém, também quero lembrar você que é empreendedor e quer dar uma impulsionada no seu negócio, venha participar do nosso quadro Empreendedores. Não importa qual é o ramo de atividade ou o tamanho do seu negócio, eu quero ajudar você a crescer. Venha contar a sua história e divulgar o seu empreendimento. Manda uma mensagem para o WhatsApp 47988665696. Está aí no seu vídeo, é o meu WhatsApp, né? E eu vou receber, vou ter uma honra, vou ter a honra de convidar você para vir aqui conversar com a gente, tá? Lembrando também que nós já estamos no mês de outubro. E, portanto, já está em pleno vigor a campanha do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. Você pode participar adquirindo uma camiseta da campanha ao preço de R$30 direto da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que fica lá na rua Saúl Scherer dos Santos, 379, no bairro São Vicente. O telefone já está aí na tela, se você quiser comprar por telefone, quiser pedir lá, é o 3246-4853. Adquira uma camiseta e ajude a rede a manter os atendimentos preventivos de câncer de mama e câncer do colo de útero. Tá? E só para o último recadinho aqui, está rolando hoje, dia 4 de outubro, ali no Salão Paroquial da Igreja Católica do bairro São João, um bazar, né, com venda de roupas, calçados e acessórios. O objetivo do bazar é arrecadar recursos para a construção da Casa de Contraturno Santa Dulce dos Pobres, que vai atender a comunidade lá do Imaruí. O bazar vai funcionar até às 16 horas, então ainda há tempo de você chegar lá e comprar alguma coisa, né, para sair hoje à noite, um sábado à noite, uma roupa nova, uma roupa bonita lá no bazar e ajudar, né, essa obra social ali do pessoal da ação social da paróquia São João. E vamos então agora ao nosso convidado de hoje, Carlos Estevão dos Santos, né, o nosso popular Carlão. Né? Eu nem sabia, o Carlão mora na rua da minha mãe ali há já 18 anos e coisa, né, a gente acaba... bom, só vou visitar amanhã os sábados à tarde, né? Mas acontece. Carlão, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, meu querido. Obrigado. É uma honra ter você aqui. A honra é minha. Eu até coloquei para ele, quando eu comentei para alguns amigos que eu ia começar um programa aqui na TVBE, ele disse, tu vai trabalhar junto com o Carlão? Eu disse, não é bem junto, mas a gente vai ser colega de casa. Pois é, e você foi mais rápido. Antes de mais nada, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra. Eu sou muito transparente, acho que já perceberam. Não serei hipócrita, mas sempre que eu consigo, eu assisto o Tribuna na TV, todo sábado às 13 horas, inclusive semana passada, estou até em homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer, mas preciso... Pessoal, não adianta comprar, desculpa, querer tomar conta, não adianta, o Adilson deu recado no começo, não adianta... Querer comprar, que nem eu fiz aqui, comprar ir lá em Brusque, comprar uma camiseta rosa e usar em outubro. Não. Compra desses órgãos oficiais do Outubro Rosa, né? Por exemplo, né, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que elas fazem um trabalho maravilhoso, né? Mas estava com o Nilson José também, que é outro que defende o resgate, né, da memória do homem do mar, do pescador, e é um entusiasta pela pesca, né? Então, parabéns, você sempre trazendo alguém de destaque, né? E por isso que mais uma vez eu me sinto honrado, né? O objetivo é trazer gente, né, que contribui para a sociedade. Eu tenho assistido também teu programa, né, bastante vezes, né? E realmente eu disse, vou levar o Carlão para conversar. Não sei se ele vai aceitar, porque, né? Nossa, até parece. Que é isso? Mas é o seguinte, Carlão. Sim. Eu fiz uma pergunta para ti que eu queria que tu respondesse. Como tu respondeu para mim? Você nasceu onde? Sacanagem. Porque tudo... Então eu vou começar pela metade. Tá.
Muita gente nas redes sociais, eu até uso o Nick Nake, o pseudônimo, Embu. Tem gente que pensa que é meu sobrenome, não. Embu das Artes é uma cidade na Grande São Paulo. Você indo de Santa Catarina para São Paulo, depois que você sai da BR-101, você vai para a BR-116. Quando você chega terminando a serra, que você passa Juquitiba, São Lourenço, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, né, depois Tabuão, São Paulo. Então, eu nasci em Brasília. Só nasci, não tenho nada a ver com o que acontece lá. Não. Podem ficar tranquilos. Mas eu nasci em Brasília, Distrito Federal. Com menos de 2 anos eu fui para São Paulo. Fiquei um pouquinho na capital e de lá já fui para... Na época ainda era só Embu. Porque tem Embu, Guaçu e Embu. Né? E aí era chamada Embu Terra das Artes. Porque na década de 1970... iam muitos artistas plásticos, escultores, sabe? Tem lá um dos mártires da cidade, o Solano Trindade, Assis do Embu, tem o Takai, sabe? Escultor, né? Então, não sei se não lembro se ele é japonês mesmo, se ele é Nisei, e se estabeleceram lá. Então começaram a fazer uma feirinha, o pessoal expondo no centro histórico, e aí o negócio foi crescendo e hoje ela foi elevada, hoje já faz tempo, elevado ao status de estância turística em Embu das Artes. Que legal, que bacana. bacana. Também é cultura. E a tua história, né, para quem não sabe também, eu também não sabia, você já foi jogador de futebol? Pois é, fui. Nem sempre eu tive essa silhueta paquidérmica, né? Essa cinturinha de ovo, né? De ovo de avestruz, diga-se de passagem, né? Não, eu tenho espelho, Adias, pode ficar tranquilo. Eu sou muito bem resolvido com isso, eu não tenho muito problema não, porque a culpa não é da pastelaria, da pizzaria, da churrascaria, da hamburgueria e principalmente da doceria, porque eu sou uma formiga, a culpa é minha, então não tem esse negócio, tá? Mas sim, eu joguei no Júniors do São Paulo Futebol Clube na década de 80, década de 90 eu joguei no Aspirantes da Portuguesa, inclusive com um que seria um dos maiores craques do mundo, se não tivesse partido tão cedo, o Denner, sabe? E nesse meio tempo, no final da década de 80, eu disputei a 3ª divisão do Campeonato Paulista em São Paulo, né? Mas meu negócio era fazer dentadura. Eu sou protético dentário há 42 anos e apaixonado pela comunicação. Só um minutinho, nós temos uma foto aí do Carlão, jogador, né? Gabi, pode botar pra gente uma foto do Carlão pra gente ver se o público reconhece. Aí, ó, o Carlão é aquele que está à esquerda, né? Exato, à esquerda da tela. Umas loirinhas ali. Isso, tá. Na época o cabelo era mais claro. Ali quem está com a perna enfaixada é um jornalista também. Né? Então, grande Elias Awad, jornalista, escritor, biógrafo, um cara fantástico. Na época ele era o Zeta. O apelido dele como jogador era o Zeta. E entre a gente ele era o nosso técnico. Ainda bem que ele escondeu a camisa do Corinthians, colocou a camisa da Mini Sport por cima. Esse era um campeonato de futebol society, na época em São Paulo. E tinha eu joguei com o Cafu, ele jogava com a gente, o Cafu, que jogou no São Paulo. Cafu, da seleção, campeão do mundo. Tetracampeão do mundo, o Cafu. Humilde pra caramba, ele jogava com a gente. E quem jogava também era o Gilmar, né? Aquele que apareceu ali entre a gente, entre eu e o Zeta, era o José Luiz da Silva, o nosso treinador. Tá Então, certo. Sua posição? Mas já fui magro, goleiro. Goleiro? Era goleiro. Dos bons? Modéstia à parte. Né? Bom, mas hoje, se eu for jogar bola, é mais fácil fechar o gol, né? Por questões óbvias. Antes eu tinha que pular para lá e para cá, hoje não. Ah, bom. Me diz uma coisa, e como é que surgiu essa profissão de protético? Já foi um negócio que aconteceu naturalmente ou não? Não, eu quero ser protético. Como é que funcionou isso? Na verdade, eu nem Porque não existe curso para protético? Existe. É tecnólogo, né? É um curso que você pode fazer junto com... Hoje é ensino médio, no meu tempo era 2º grau, né? Pode fazer junto com o 2º grau ou depois que você termina o 2º grau, você pode fazer 2, 3 anos, você se gradua como técnico em prótese dentária. Certo. Qualquer tipo de prótese, dentadura, prótese de exatamente, ponte, porque a prótese dentária abrange um leque muito grande. Ainda mais hoje em dia, tem as harmonizações faciais, então tem lente de contato, que não é só no olho, tá? Nos dentes também, as facetas, aí tem prótese sobre implante, aparelho odontológico, aparelho ortodôntico.
Quando você termina de usar o aparelho fixo, você precisa usar um aparelho móvel, que é ortopédico, são os protéticos que confeccionam, então tem uma gama muito grande de trabalhos executados na área. E eu me apaixonei pela boa, velha e popular, entre aspas, dentadura, que é a prótese total móvel, né? Aí tem a prótese parcial também, prótese sobre implante. A gente já brinca com isso há 42 anos. Os teus clientes, então, são sempre mandados por dentistas? Sim, sim. Tem alguns dentistas com quem a gente trabalha aqui em Itajaí, muito bons, diga-se de passagem. Mas, respondendo sua pergunta, com 12 anos, minha mãe achou que eu estava ficando muito tempo na rua, e de fato eu estava. Né? Só queria correr atrás de bola. E é o maior barato. Minha mãe tinha 6 irmãos homens. Tio João, tio Estevão, tio Paulo, tio Chico, tio Antônio. Tio João, tio Pedro, tio Paulo, tio Chico, tio Antônio, tio Estevão. 6. O tio João não era protético. Os outros 5 eram. O tio João, que não era protético, ele tem 5 filhos. O Carlão, que não sou eu, o Luizão, o Robertão, o Chicão e o Zé. Os 5 são protéticos. Então, na casa de um tio que eu fosse, tinha laboratório. E aí meu tio Antônio, ele tinha sofrido um AVC, não estava exercendo muito bem a profissão. Ele contratou um protético chileno, que tinha aparecido lá por Imbu. E minha mãe falou, você vai aprender prótese com seu tio. Minha mãe, ela não me deu outra opção. Ela falou, você vai aprender a prótese. E eu aprendi, me apaixonei. E lá se vão mais de 4 décadas, ajudando a devolver sorrisos. Que bom. E como é que se deu essa tua vinda para Itajaí? Nossa, o programa tem quantas horas mesmo? Uma hora, mas... Então, foi assim, eu fui casado em São Paulo, tenho 3 filhos lá, 3 filhos e 3 netos, durante 14 anos. Aí foi o prazo de validade, não deu mais certo. Eu achei que eu ia morrer, e ninguém morre de amor, tá? Principalmente quando se separa. E fiquei numa deprê danada, e eu filho único. Cheguei para os meus pais e falei, eu vou mudar de ares. Tá bom, filho. E de lá eu fui para Angra dos Reis, no Rio, sul do Rio de Janeiro. De Angra, fiquei 6 meses lá, fui para uma outra clínica em Paraty. Um paraíso, igual Itajaí. Só que aí o dono da clínica em que eu trabalhava, ele falou, olha, eu estou montando uma rede em Santa Catarina. E eu gostaria que vocês fossem comigo. Vocês, no caso, eu e o dentista que trabalhávamos lá. Eu falei, tudo bem, né? Vamos embora. E, a princípio, era para ser em Criciúma. Mas, clínica dentária, quando eles estão montando, é igual obra pública. Nunca sai na data certa. Desculpa, eu sei que você é da... É advindo do... Já fui. E aí, enquanto a clínica em Criciúma não ficava pronta, eu fiquei uma temporada em Itajaí e depois em Brusque. Nesse meio tempo, eu sempre gostei de cantar, o que é diferente de saber, né? A gente frequentava um barzinho em Balneário Camboriú e tinha karaokê. E aí, numa dessas idas lá, eu vi uma moça, pensei, ela deve ter uns 20 anos. Eu com os meus 38, eu falei, não, Papa Anjo não. Mas aí eu descobri que ela tinha 28. E aí eu investi, e para encurtar a história, hoje é minha esposa, já há 18 anos, é a Josi, que você conhece, filha da Donione. Criou comigo. Então, e do saudoso seu Samir, um beijo, família, que me acolheu assim de braços abertos. Eu cheguei aqui praticamente sem eira nem beira e fui acolhido de uma forma que eu nem sei se mereço. E já se vão 18 anos de amor, de cumplicidade, de companheirismo. E a vinda para a TV? Como é que aconteceu? Então, eu estava ouvindo uma vez a Univale FM, a Univale FM, e tinha uma locutora, a Simone Rigotti. A Simone Rigotti, ela apresentava em São Paulo o programa de maior audiência da América Latina na Rádio Cidade. Era o Vale a Pena Ouvir de Novo. As pessoas mandavam cartinhas, etc. Ela lia, contava histórias, e um programa de flashback. E eu era ouvinte. E aí eu zapeando, parei na Univale e ouvi uma voz conhecida, não desmerecendo a Univale, muito menos Itajaí. Eu, puxa, parece a Simone. Não, mas não deve ser a Simone. Né? Pô, ela era da Rádio Cidade, né? E eu, recém-chegado em Itajaí, mal sabia que aqui era o paraíso que é, né? Achando que São Paulo, né? Não, Itajaí é que é, E aí era a Simone. Olha só. E ela promoveu um curso de locução na Univale. Eu mandei uma mensagem para me informar, aí o custo não cabia no meu bolso, aí eu, não vai dar esse ano. No ano seguinte ela me manda uma mensagem. E aí, Carla, vamos fazer o curso? Ainda não vai dar, Simone. Ela, não, vai dar sim, eu vou te dar uma bolsa, vem aqui quarta-feira. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos, fiz o curso,
de locução para rádio e TV da Univale, da nossa Universidade do Vale do Itajaí. E de lá comecei na Rádio Conceição. Aí o Sandro Garcia, que apresentava o Em Defesa da Gente aqui, falou: Carlão, vamos lá para a TV. Eu acho que eu vou apresentar o TVBE Entrevista, que hoje eu apresento, e você fica no Em Defesa da Gente. E foi assim que começou a caminhada na TVBE em 2011, quase, de 2010 para 2011. Passei por aquele processo da enchente de 2011. Eu cheguei em Itajaí em 2008. Peguei a enchente em 2008 também. Então, tem história já. Bem que lá na tua rua, na Rua da Josi, mas quando eu morei ali na José Pereira Liberato, ao lado do antigo Camisa 10, num conjunto de kitnets, a gente morava em cima. Mas embaixo pegou ali. Pegou água. E a gente eu trabalhei mais do que funcionário da Graneiro naquela época, carregando móveis para cima do pessoal que estava lá embaixo. E aí eu percebi o quão o povo itajaiense, catarinense, é solidário, é trabalhador, é ordeiro e se reconstrói quantas vezes for necessário. Né? Por isso que eu sou apaixonado por essa terra. Que bom ter você aqui. Né? E, Carlão, outra coisa, como é que você faz a produção do teu programa? Porque eu faço o meu programa semanal, né? Então tem toda uma semana porque eu tenho outras atividades também, né? Então tem uma semana para preparar, para ver o convidado, para ver se às vezes não pode, problema de agenda e tal. E, para toda noite ter um convidado é difícil. Então, na realidade, a produção do programa é do Osmar Teixeira, né? Só que ele anda muito assoberbado também. E ele me deu meio que carta branca, ele e o chefe maior, pastor José Carlos, né, a quem eu sou muito grato sempre, me deram meio que carta branca. Lógico, eu sempre apresento para eles os convidados. Eu faço um mapeamento, como é um programa, como você mesmo diz, diário, né? E nos mais diferentes segmentos, o homem lá em cima gosta de mim, tá? Então, eu vou chamar alguém da odontologia, vou chamar alguém da medicina, vou chamar alguém de esporte, curiosidades, e vai fluindo. E sempre tem alguém de destaque na nossa sociedade, todas as noites. Mas é assim, eu não tenho a sua organização, eu não tenho a sua formação, então eu sou mesmo um abençoado e no improviso as coisas estão dando certo ainda. Certo. Historicamente, o teu programa, nesse horário aqui na TVBE, era um programa de entrevistas, mas geralmente teve alguns casos muito polêmicos, né? Mas eu vejo que você leva com uma leveza esse programa, até assuntos que às vezes são assuntos polêmicos, né? Como é o caso agora da questão da contratação de ACTs, que você falou com o Chico aqui do Sindicato dos Servidores Públicos, mas a coisa flui com uma leveza, com uma tranquilidade que a gente não vê ataques, a gente não vê ofensas, a gente não vê... Acho que isso é que te faz ser o Carlão carismático que as pessoas gostam da TV, né? Obrigado, mas é assim, eu vejo o nosso estúdio, como aqui hoje, como se fosse a sala de estar da nossa casa. Você está me recebendo hoje como convidado. E você vai ser meu convidado muito em breve também. A situação vai se inverter. Tá? E aí eu vou te deixar falar mais, porque eu sou tagarela, você já percebeu, né? Não, mas a salvação de todo apresentador de TV é quando o convidado fala bastante, né? Porque depende, mas às vezes eu sou o desespero do convidado que quer falar e eu não deixo. É a mistura de Faustão e Jô, são não só no biotipo. Né? A Fabiana ali já... Não, ele se afina comigo. Mas então, eu acho que quando você recebe alguém na sua casa, mesmo que se trate de um assunto delicado, sensível, polêmico, tem que ter diplomacia. Por exemplo, quando o Robson veio, a nossa saúde, infelizmente, ela está passando por um momento delicado na parte de gestão. Eu não conheço a secretária doutora Milene Lavato. Eu já ouvi falar muito bem dela, enquanto médico obstetra e ginecologista, mas, infelizmente, na parte de gestão, ela está patinando, ela não conseguiu ainda acertar os ponteiros de uma pasta tão importante como a Secretaria de Saúde. E isso causa reclamação, porque o atendimento não é como se deveria. Mas eu não preciso chegar com o pé no peito do prefeito, chegar ofendendo, porque a gente, na nossa área, e você sabe melhor do que eu disso, a gente, quando tem que questionar, até de forma incisiva, contundente, é com relação à situação, ao problema. Nunca pessoalizar, sabe? A administração passada. Chegava quando eu estava no Em Defesa da Gente, quando o Osmar precisou se ausentar na campanha,
pessoal reclamava de algum setor, eu chegava, prefeito Volney na época, né? O senhor tem uma história maravilhosa na política catarinense. O senhor já foi vereador, é o 3º mandato enquanto prefeito. O senhor já foi presidente da Assembleia Estadual, já foi governador em exercício. Não deixa manchar essa imagem por pouca coisa, porque eram problemas tão ínfimos, sabe? De fácil solução até, mas estava faltando um pouco de vontade, às vezes até o cansaço, a problema de saúde. Então a gente não pode pessoalizar, sabe? A gente tem que atingir o problema. Às vezes até o político, mas nunca a pessoa. Né? A função, às vezes, é ingrata, né? Porque enquanto está um prefeito, por exemplo, né? Tá tudo correndo bem, ninguém elogia. Mas quando está correndo mal... É fácil ser pedra, né? Ser vidraça, é mais complicado. É bem complicado. Bom, eu estou aqui conversando hoje com o Carlão, o Carlão do Embu. Para nosso deleite, hoje é padrão o Carlão de Itajaí, o Carlão da TVBE. Exatamente. Né? Nós vamos para um breve intervalo. Jornalista também, às vezes, a dicção trava, né? Sabe por quê? Na volta do intervalo a gente fala, então, porque não quero atrapalhar, porque eu sou tagarela. Na volta a gente fala sobre isso. Tá bom, então. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna na TV, hoje com o Carlão, né, do TVBE Entrevista, nosso colega aqui da casa, contando a sua história, né, a sua trajetória até chegar aqui, e tem muita coisa para a gente conversar aqui no segundo. Né? Por exemplo, o pessoal agora aqui dos bastidores, a técnica, né, chamou a nossa atenção, pô, vocês não estão olhando para a câmera, não sei que coisa, e a gente já colocava isso para o Carlão antes da gente começar o programa. Eu sou jornalista de jornal escrito, de jornal impresso, que hoje não existe mais depois do WhatsApp para a internet, acabou-se, né? E tenho alguma experiência com televisão, sim, mas o jornalista de jornal impresso, ele costuma falar com o entrevistado, olhando no olho, até para saber se o entrevistado está falando a verdade. Né? Então, por isso a gente tem essa dificuldade. O Carlão falou que é a mesma coisa, né, Carlão? Porque assim, quando a gente está conversando com alguém, eu acho que a gente tem que olhar para a pessoa. Sim, claro. Sabe? E tudo bem, a gente está conversando com o telespectador aqui, também. Claro. Mas nesse caso, a gente está batendo um papo, porque o programa que você apresenta é ligeiramente diferente do TVBE Entrevistas. Porque quando vem convidados que precisam responder a questionamentos do telespectador, então ele vai olhar para a câmera para responder para o telespectador. Mas aqui o telespectador está assistindo um bate-papo entre amigos. Né? Com então certeza. Por isso que a gente interage mais, mas vocês são a parte mais importante, com certeza, né? Antes do intervalo, eu estava falando de que às vezes a gente fala muito rápido, tropeça na própria língua e trava, né? Porque a gente não faz o exercício, né? Qual exercício? Aqueles... Ficar soltar a língua, né? Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará. Nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Sabe? Aí é só soltar a língua. Mas se a gente não faz o exercício antes, na hora, dá umas travadas. E é legal, porque mostra que a gente é normal como todo mundo. Porque tem gente que acha que a gente está aqui entrando na casa das pessoas, o que, né, é motivo de muita honra, né, Dilson? Acho que a gente é diferente, não, a gente é igual. É igualzinho. Eu estava até falando para o Carlão, eu sou professor de inglês. E eu tenho mania de falar muito rápido, tanto em português quanto em inglês. Coisa que peixeiro e manezinho não faz, né? Falar rápido, né? E às vezes na própria aula, eu falo rápido demais, os alunos ficam com aquela cara de paisagem assim, será que ele está falando comigo? Será que ele está falando português ou é outra língua qualquer? Né? Então, é difícil mesmo a gente manter às vezes essa calma. Eu já tenho entrevistados aqui que falam com uma calma, com uma tranquilidade. Wilson José. Que eu fico pensando, meu Deus, como eu queria ser assim. Né? Wilson José é assim, né? Sereno, né? Pô. Mas só tem... falar em falas, em coisas, o Carlão aqui nos bastidores deu
Alguns, não digamos assim, mas os jeitos de falar, de cantar, inclusive, né? Faz um personagem para a gente ver. É que hoje, bom, como o nosso público da TVBE, é de casa. Sim, e de todas as faixas etárias, mas tem uma faixa etária mais elevada. Você vai lembrar de um desenho animado da Hanna-Barbera, que... Que tal um joguinho de boliche, Nanico? Ei, Fred, não sei se hoje dá. Tem a reunião da Ordem dos Búfalos, esqueceu. Nanico, eu tinha esquecido desse detalhe. Mas, trazendo aqui para Itajaí, eu vou apanhar. Não vai. Eu conheço. É o nosso ex-prefeito, que é um gente amor boníssima. de pessoa. Né? Uma vez lá na Rádio Clube, quando trabalhei hoje nem tem mais AM, né? Mas na Rádio Clube a gente entrevistando eu e o Sandro Garcia. Entrevistando o Jandir. E aí eu fiz algumas imitações, né? O Romário, né? Que o Romário, pô, pense, no tempo que eu jogava eu não perdi esse gol não, valeu. Né? Então, aí o Jandir chegou, Carlão, eu tenho certeza que você me imita. Aí eu falei, de forma alguma, prefeito, sabe? Mas quando a gente imita, sem deboche, porque tem a imitação caricata e a imitação que você homenageia. Por exemplo, a saudosa professora Rosa de Lourdes. Não para, Fabiano, aí eu vou começar a rir também, sabe? Então, a saudosa professora Rosa de Lourdes, da querida Rádio Conceição, ela apresentava o programa Prazer em Recebê-lo e tinha um momento das crônicas da professora Rosa, né, que era, junto com você, membro da Academia Itajaiense de Letras, né, escritora também. E aí ela tinha, o título de um livro dela era Bairro Fazenda, Território de Minha Infância, sabe? Então, a gente... Aí tem os clássicos, né? A gente tem que parar com esse negócio aí de ficar polarizando a política, pô. O tocante é isso aí. Tem que parar, pô. Já deu, pô. Honestamente, companheiro, você falando isso, você acha realmente que todo mundo vai acreditar? Sabe, então... Uma aqui, Lula chamando o Bolsonaro de companheiro só na voz do Carlão mesmo. Só na brincadeira, né? É verdade, é isso. Mas eu acho que às vezes é até uma homenagem, sabe? Sim. Não, mas de fato, lógico, esses personagens mais conhecidos, a gente até dá uma enfeitada, a gente até brinca um pouco mais. Mas quando é pessoas do nosso meio, como o prefeito, não é com o intuito de debochar, nunca, pelo contrário, até porque eu sou fã do Jandir. Tá? É um carisma em pessoa, generoso, é uma pessoa assim do povo, então, poxa. Eu tive o prazer de trabalhar com ele também, como assessor dele, realmente ele tem esses predicados. Então. Jandir, um abraço, prefeito, eterno prefeito, sempre. Eu tive o prazer de trabalhar com o Jandir, com o Arnaldo, com o Volney, então vejo que todos eles... Eu sempre fui oposição. Eu era oposição do Arnaldo, fui trabalhar com o Arnaldo. Eu era oposição do Jandir, fui trabalhar com o Jandir. Eu era oposição do Volney, fui trabalhar com o Volney. Porque eles perceberam a qualidade. Isso aí é que... Mas assim, eu nunca vi... Deus, como é que é trabalhar com o prefeito? Eu disse, olha, eu nunca vi nenhum prefeito que não quisesse o bem de Itajaí. Eu nunca vi nenhum prefeito dizer, eu vou fazer sacanagem. Não existe. Todos que eles chegaram lá, chegaram com uma proposta, né? Claro que não se agrada a todo mundo, nem Cristo agradou a todo mundo. Né? Mas assim, eu acho que Itajaí é uma cidade que, desde que eu me conheço por gente, foi sempre bem servida de administradores. Né? Por isso que hoje é a potência que é. Sem dúvida. E eu, nesses 18 anos, eu pude acompanhar esse crescimento. Para o bem e para o não tão bem assim. Porque, infelizmente, o progresso traz alguns problemas também, né, Adilson? Infelizmente, mobilidade, sabe? Até que a gente ainda vive numa cidade segura, mas o progresso também traz a violência, infelizmente. E você estava contando no início, até gostaria que contasse essa história para o público aqui, porque quando você comentou, você fez algumas experiências de sentir na pele, mesmo que o cidadão estava sentindo, né? Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Pois é, inclusive fica até a dica aqui para o nosso departamento de jornalismo, que eu sei que em breve você vai estar fazendo parte também. Tá voltando o Jornal do Meio-Dia. Isso. Né? Em breve estamos com novidade aqui na TVBE. Pois é, se precisar de mim, eu me coloco à disposição. Eu sempre gostei de fazer reportagens desafiadoras.
Eu trabalhei numa outra emissora que já não está mais no ar, então posso até falar TV MCA, né? Era só por assinatura, na época era via cabo, depois mudou para NET, depois era via cabo, Blue, NET e hoje é a Claro, né? Inclusive nós estamos no canal 16 da Claro, né? E eu, como repórter comunitário, eu fui andar de bicicleta com os meus 160 quilos na época para sentir o que um ciclista sentia andando pelas ruas sem ciclofaixa em Itajaí, sabe? Eu fui sentir o que o... Qual circuito aqui que você andou de bicicleta? Pois é, na época, a Stefano não tinha ciclofaixa, era mão dupla Era mão dupla ainda. Era mão dupla. E na época houveram alguns acidentes fatais, inclusive. Um até na Campos Novos, que na época já tinha ciclofaixa. E na Campos Novos não, perdão, na Nilson Edson dos Santos. Então foi até uma experiência didática, porque eu fui pedalar e mostrar que quando você vai atravessar a faixa de pedestre, você tem que descer da bicicleta e empurrar a bicicleta. Quando você está em cima da calçada, a calçada é para pedestre, não é para ciclista. Você tem que empurrar a bicicleta, porque a escala é essa. Primeiro pedestre, depois ciclista, depois motociclista, depois veículos leves, depois veículos pesados. É uma escala e tem que ser respeitado. E hoje não acontece isso. Você vê os autopropelidos, bikes elétricas, ciclomotores andando em cima de calçada no meio da rua. Virou quase que uma Índia aqui. Olha, só não morre mais gente por milagre, né? Então eu fui fazer esse tipo de experiência. Eu vendei os olhos, peguei uma bengala e fui andar numas calçadas de Itajaí sem guia, com carro estacionado em cima, com lixeira, aquela lixeira aérea, para você acertar o coco. Então, eu fui ver porque serve até para o poder público. Antes de realizar uma obra, ou qualquer tipo em qualquer segmento, procura praticar empatia. Vê se aquela guia rebaixada vai ser o suficiente para que um cadeirante consiga transpor, sabe? Sem precisar fazer musculação. Tem umas guias para cadeirante dessa... Tem um ângulo, aquele cadeirante tem que ter um halterofilista, aquele bração para poder subir com a cadeira. Se não tiver ninguém o acompanhando, ele não vai conseguir acessar. É a mesma coisa. Pô, teve um caso aqui em Itajaí, eu disse, é cômico se não fosse trágico. Uma farmácia, não vou falar o nome da rua, muito menos a farmácia, mas tem aquela faixa com o piso tátil, por deficiente visual. Podotátil ali. Podotátil para o deficiente visual. E ela é geralmente, agora tem várias cores, mas geralmente ela era vermelha, né? Sim. Parece o cidadão na frente da farmácia, ele pintou a faixa de vermelha. O cego ia ver que era vermelho. Pois é. Sabe? Pô, o negócio não é a cor, não é a cor, é o relevo. É o relevo. Então, e aí eu fui com uma bengalinha de olhos fechados e vou te confessar, não Deve foi fácil, ser horrível. Não foi fácil. É tudo fora de padrão, desnivelado, construções, o pessoal joga areia, joga pedra, joga entulho, sabe? Placas de sinalização, de trânsito, fora de padrão, dependendo da altura do deficiente visual, ele vai bater a cabeça. A faixa, a guia podotátil que termina no meio de um poste, ele vai abraçar o poste. Então, o que é isso? É falta de empatia na hora de realizar a obra. Até quando tinha o meu filho pequenininho, bebê ainda, com carrinho de bebê para empurrar na calçada, era complicado. Pois é. Não dá de fazer caminhos longos, fazer uma caminhada, Exatamente. Era impossível com carrinho de bebê. Imagina o cadeirante, né? Não é verdade? Que ele depende da autopropulsão para poder andar, né? Sem dúvida. E como repórter, você trabalhou já na TVBE, não? Sim, a minha trajetória aqui é... Eu não sou muito adepto Nossa, agora eu vou apanhar do pessoal. Do gênero sertanejo. Eu ouço todo tipo de música, mas não é aquele que eu compro CD. Mas eu tenho uma música, e esse amor de ping-pong, pega, pega. Então, a minha história com a TVBE é mais ou menos esse amor de ping-pong. Eu comecei em 2010, tive uma passagem até 2012, por aí. Aí eu precisei sair, não consegui conciliar com o meu trabalho. Aí depois voltei, depois de um longo hiato, em 2016, por aí, antes da pandemia, né, no esporte, ou antes até, não me recordo, 2015, 2016, no esporte. Aí me afastei de novo. Aí voltei em 2020, em meio à pandemia, quando a TV estava arrendada, né, apresentando Em Defesa da Gente.
Aí saí um pouquinho, aí o Osmar e o Zé me deram essa oportunidade e cá estou desde 2021, 2020. Já faz um tempinho, assim, 5 anos já. Voltei e em defesa da gente de vez em quando, né? Eu tenho um carinho por esse programa que o Osmar apresenta magistralmente, mas hoje estou aí no TVBA Entrevista, que é motivo de muita honra e muita gratidão à direção da TV. Tá. Você falou que né, tem, claro, o pessoal, o Osmar dá um direcionamento para o programa, tudo. Mas tu já entrevistou algum convidado que tu não gostaria de ter entrevistado? Nossa, pergunta, hein? Que chegou aqui, ó, hoje tu vai entrevistar e disse, putz, vou ter que entrevistar esse mala? Olha, não chegou a esse ponto. Eu vou ser bem sincero. Tem alguns nomes, se um dia me apresentarem, eu vou dizer, eu tenho restrição. Eu sou autêntico demais, eu sou muito transparente. Isso, eu acredito que seja uma qualidade, mas às vezes acaba sendo um defeito. Porém, eu sou diplomático e sou profissional. Mesmo que eu não goste da pessoa que, por um acaso, eu terei que entrevistar, eu vou buscar fazer da melhor maneira possível, embora eu já recebi alguns feedbacks que o pessoal fala, Carlão, principalmente dependendo, nossa, eu vou me queimar agora, dependendo do gênero musical que vem às vezes, eu não consigo, fica na cara que eu não estou à vontade. Mas o nosso público, ele é eclético também. E você tem que acompanhar essa ecleticidade. Então, poxa, não que eu não goste, mas vamos lá, eu não gosto mesmo, do tal do funk, não funk, pelo amor de Deus, funk, pessoal, funk. Funk é James Brown, é Aretha Franklin, é Earth, Wind & Fire, é Kool and the Gang, é Tim Maia, é Sandra de Sá, sabe? Isso é funk. MC, nem sei o queinho, isso não é funk. Isso é batidão carioca, com todo respeito aos nossos irmãos cariocas. Mas se me trofar o Carlão, você vai entrevistar o MC não sei o que lainho, que está estourado com 300 milhões de seguidores. Eu vou entrevistar. Mas vai ficar nítido que não é eu não a tua praia. Confortável. Exatamente, eu tenho esse problema. Ao contrário dessa semana, você entrevistou aquela menina lá que... Nossa, eu fiquei assistindo para o programa, fiquei em casa extasiado com a voz dela, com a potência vocal dela. Nossa, fantástica, fantástica. Não é o gênero musical dos meus favoritos, o sertanejo. Tá? O sertanejo antigo, o famoso modão, eu até gosto. Esse tal do universitário que não se forma nunca, eu... Não sabe, não é muito a minha praia, sabe? Esse que eles ficam aquele, porque todo mundo, hoje em dia tem aquele pessoal que parece que tem voz de personagem de desenho animado, né? Mas vai descer, por aquele, já quero ter, já dessossega, quero paz. E isso é chiclete, porque você fica, né? Toca tanto que você acaba decorando. Não é o meu gênero predileto, mas a gente tem que entender que a maioria gosta, então a gente tem que respeitar. No nosso tempo, os nossos pais não gostavam de Beatles e a gente adorava, sabe? Então, é tudo gerações, é tudo uma sequência. Certo. E entrevistar políticos, né? Eu, como fui assessor de políticos, sempre tive aquela assim, o prefeito vai lá, o prefeito vai lá, vai todo mundo mandar umas perguntinhas legais, assim, elogiando o tal trabalho. Você sente que isso acontece às vezes? Não acontece. Aqui a TV tem uma vantagem que a gente não tem filtro. As participações, principalmente quando é um programa ao vivo. Sim. O Robson veio aqui, veio umas pedradas também. Mas o que acontece? Eu sei que a gente nem deveria pedir, mas quando começa um programa, eu sei que vai ter polêmica. Por exemplo, veio o vereador em exercício, o Zé Alversino Ferreira, o Zé da Codetran, que teve os problemas dele, mas voltou à Câmara pela porta da frente. Então, a gente sabe que tem pessoal que não gosta, não simpatiza. Fala, olha, toda a participação é bem-vinda, mas sempre primando pela educação, pelo respeito, sabe, pela diplomacia, né? Então, tem o pessoal que às vezes se passa um pouquinho, mas a gente procura de forma diplomática, pode até apimentar, pode dar um tom polêmico, mas, como você falou no começo do programa, a gente com educação, com diplomacia, a gente consegue contornar a situação. Já tivesse alguma saia justa durante o programa? Já, algumas,
Eu não lembro agora quem foi o convidado, mas fizeram uma dessas perguntas capciosas, aí já falaram que cadeia, que... Nossa, tem o pessoal que vai buscar coisa lá do fundo, aí tem aqueles que a gente não dá tempo de colocar a mensagem no ar, eles vão, principalmente o Facebook. Não colocaram a minha pergunta, não sei o que, às vezes não dá tempo. Tem censura. Não, tanto não é porque tá lá na página. Então, a gente não censura ninguém, sabe? Mas a gente prima pelo respeito e pela educação, né? Certo. Tá. Ô, Carlão, outra coisa. Alguém que tu gostaria de entrevistar e ainda não conseguiu? Nossa, tem muita gente. Tem muita. Principalmente os famosos, né? Os famosos a gente sempre tem aquela coisinha, por exemplo, vai passar por Itajaí, de repente, eu sou apaixonado por um cronista esportivo. Ele está passando por um momento de depressão já faz um tempo, quando ele perdeu a esposa, que é o Milton Neves. Né? Pô, eu gosto muito, não é só porque ele é santista, não, torce para o meu time, mas porque ele tem aquele jeito peculiar, né? Aquele moço lá de Araquari que jogou muita bola no time do Marcílio Dias, sabe? Então, gostaria muito de poder entrevistar o Milton Neves. Jogadores de futebol, porque eu gosto Tu gosta de futebol? Amo, adoro futebol. Esporte de uma forma Tu é geral. santista? Torço pro Santos Futebol Nós Clube. temos um amigo santista que sofre muito, e inclusive ele mandou uma mensagem quando disse que ele recebeu que ia te entrevistar, o Valdir. O Valdir trabalhando comigo na prefeitura, hoje está no Parque do Bosco também. O Neno! O Neno, eu conheci ele por Neno. Ah, o Valdir com W e com Y. Com Y, esse mesmo. Isso, pô. Esse eu não sabia. Um beijo pra você, Neno. O marido da Larissa. Da Larissa, isso. O pai da Estela? O pai da Estela, aquela estrela que brilha na vida deles. O Neno é uma pessoa iluminada, uma pessoa de uma pureza, de um caráter assim, ilibado. E ele também sofre com o nosso peixe. Verdade. Outra coisa, se tu pudesse ressuscitar alguém de qualquer tempo, de qualquer época, e entrevistá-lo hoje, quem você convidaria e por quê? Caramba. Pô, eu nunca fiz essa pergunta para ninguém. Mas... Olha que obrigado! Legal! Mas é que eu nunca entrevistei um apresentador antes também. Tá bom, tá. Se saiu bem. Em bom peixeirês, se escapasse, nego. Se já quer. Se quer, Puxa, quer, né? Olha, primeiro, eu gostaria, porque o meu pai ele era mais tímido. Minha mãe, eu acho que eu puxei muito a minha mãe. Minha mãe era muito expansiva. Minha mãe tocava acordeon, tocava gaita de boca, contava piada, cantava. Ela era uma pessoa maravilhosa. Não é por ser minha mãe, e que hoje não está mais entre nós, já faz um tempo, diga-se de passagem. E eu gostaria de ter tido essa oportunidade. De conversar com ela? Num bate-papo como esse. Embora, se você me permite, não sei como é que a gente está de tempo, só te contar uma história rápida. Não, vamos lá. Porque a gente não pode perder as oportunidades. Perdão. Eu sempre soube o quanto eu fui amado pelos meus pais. Mas os meus pais, eles tinham idade para serem meus avós. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos. Naquela época, só 58 anos atrás, não era tão simples. E beijo e abraço era no dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, Natal, Ano Novo, Páscoa, meu aniversário e aniversário deles. Não tinha esse afago, essa coisa. Dizer que amo, não. Reitero, eu sempre soube o quanto eu era amado e eu acredito que eles sabiam o quanto eu os amava também. Mas a gente não falava, eu te amo. E minha mãe foi acometida pelo câncer. E ela estava em São Paulo, foi no ano em que eu casei com a Josi. Ela estava em São Paulo. E eu fui passar um tempo com ela no hospital. E ela já estava com dificuldade e ela foi no banheiro. Ela fez o número 2 e aí ela me chamou. Filho, oi mãe, eu naquela poltrona, você pode me ajudar? Eu falei, posso. Cheguei lá, era para ajudar a limpá-la. Você limpar o bumbum de um filho, de uma filha é uma coisa. Da sua mãe com quem você não tinha essa intimidade é outra. Aí eu fiz aquilo direitinho, processo, chuveirinho, lencinho umedecido. Ela voltou para a maca. Aí ela... Desculpa, peraí, só um pouquinho, peraí. À vontade, claro, imagina. Ela deitou, ela segurou minha mão e falou, você gosta de mim, né, filho? Aí eu consegui desbloquear e falei, não, mãe, eu te amo. Aí ela falou, eu também te amo, meu filho.
por que a gente nunca falou? Falei, porque acho que nunca precisou, mãe, a gente sempre soube ela. Mas é importante falar. Então, é importante falar disso. Se você que está aí em casa, fala para o seu pai, para sua avó, para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu filho. Fala que ama. Faz bem, é importante, desculpa. Que bom, isso demonstra que a gente tem sentimento. Eu sou muito... eu choro com Procurando Nemo. Eu sou a manteiga derretida. Somos dois. Né? Eu até porque estou lembrando, e a gente comenta isso em casa, né? Meu filho aqui, e o pequeno também, todo dia. Eu sempre chamo de amor. Né? E é importante... A gente percebe isso nele. Ele é uma pessoa fantástica. Obrigado. É um menino de ouro. Vocês fizeram, então continuam fazendo um belo trabalho na educação deles. Obrigado. Né? Ô, Carlão, a gente está chegando. Né? Tudo que é bom dura pouco. Pois é. Mas eu gostaria de entrevistar Jesus. Jesus? Eu gostaria. Sabes que só rapidinho, eu fiz um vestibular, fiz 2 vestibulares na minha vida, passei nos 2. E o tema da redação de se você pudesse ressuscitar alguém para tratar, foi por isso que eu fiz a pergunta. Eu ressuscitei Jesus na minha redação, né? Passei no vestibular. Tá vendo só? Eu gostaria de bater um papo sério com ele. Por quê, né? E se desse errado? E se Judas não traísse? E daí? Pois é. Né? Mas vamos lá. Suas considerações finais, meu amigo, a gente está chegando ao final do programa. Só te agradecer, te parabenizar por esse programa tão legal do nosso início de tarde, dos sábados. Não percam, tá, pessoal? Essa aqui, né? Essa aqui. Não perca, pessoal. Tribuna na TV, todo sábado às 13 horas com Adilson Amaral. Sempre alguém de destaque. Agora eu vou usar até o meu bordão. Sempre alguém de destaque na nossa sociedade, também aos sábados no Tribuna na TV. Esse cara é fantástico. Eu ainda quero trazer ele no TVBA Entrevista, porque ele tem tanta história. Ele é um cara assim... Eu não estou me referindo só ao profissional, ao escritor, ao jornalista, ao professor de inglês, ao biógrafo. Não. Eu estou me referindo ao ser humano que vocês viram. Que quando a pessoa derrama uma lágrima, é porque ela é autêntica. E é isso que eu prezo nas pessoas. Obrigado de coração. Vida longa ao Tribuna na TV e a sua estada na TVBE, que tem muito a acrescentar. E parabéns à direção por ter te adquirido para a equipe. Eu que agradeço. Nossa, eu fiquei até agora sem graça e tanto que não for. E eu vou te parodiar também um pouquinho aqui, agradecendo o pessoal da técnica, né? Agradecendo, como é que é, a Gabriela, na técnica. O Guilherme ali no suporte também, né? O Guilherme agora, eu não conheci também, o Guilherme, estou conhecendo agora também. Né? Ao Fabiano, que está aqui cuidando como nosso diretor de estúdio, né? Ao nosso diretor-geral, José Carlos Francilino, né? Grande amigo, uma pessoa com quem eu tenho muito carinho, muita consideração. Né? E, sobretudo, agradecendo a presença do Carlão. Nós nos despedimos hoje, então, do Tribuna na TV e voltamos no sábado que vem. Até lá. Uma boa tarde para você. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna na TV, hoje com o Carlão, né, do TVBA Entrevista, nosso colega aqui da casa, contando a sua história, né, a sua trajetória até chegar aqui, e tem muita coisa para a gente conversar aqui no segundo. Né? Por exemplo, o pessoal agora aqui dos bastidores, da técnica, né, chamou a nossa atenção, pô, vocês não estão olhando para a câmera, não sei que coisa, e a gente já colocava isso para o Carlão antes da gente começar o programa. Eu sou jornalista de jornal escrito, de jornal impresso, que hoje não existe mais depois do WhatsApp e da internet, acabou-se, né? E tenho alguma experiência com televisão, sim, mas o jornalista do jornal impresso, ele costuma falar com o entrevistado, olhando no olho, até para saber se o entrevistado está falando a verdade. Né? Então, por isso a gente tem essa dificuldade. O Carlão falou que é a mesma coisa, né, Carlão? Porque assim, quando a gente está conversando com alguém, eu acho que a gente tem que olhar para a pessoa. Sim, claro. Sabe? Uhum. E tudo bem, a gente está conversando com o telespectador aqui, também. Claro. Mas nesse caso, a gente está batendo um papo, porque o programa que você apresenta é ligeiramente diferente do TVBA Entrevistas. Porque quando vem convidados que precisam responder a questionamentos do telespectador, então ele vai olhar para a câmera para responder para o telespectador. Mas aqui o telespectador está assistindo um bate-papo entre amigos. Né? Com então certeza. Por isso que a gente interage mais, mas vocês são a parte mais importante, com certeza, né? Antes do intervalo, eu estava falando de que às vezes a gente fala muito rápido, tropeça na própria língua e trava, né? Porque a gente não faz o exercício, né? Qual exercício? Aqueles
Ficar soltar a língua, né? Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará. Nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Sabe? Aí é só soltar a língua. Mas se a gente não faz o exercício antes, na hora, dá umas travadas. E é legal, porque mostra que a gente é normal como todo mundo. Porque tem gente que acha que a gente está aqui entrando na casa das pessoas, o que, né, é motivo de muita honra, né, Dilson? Acho que a gente é diferente, não, a gente é igual. É igualzinho. Eu estava até falando para o Carlão, eu sou professor de inglês. E eu tenho mania de falar muito rápido, tanto em português quanto em inglês. Coisa que peixeiro e manezinho não faz, né? Falar rápido, né? E às vezes a própria aula, eu falo rápido demais, os alunos ficam com aquela cara de paisagem assim, será que ele está falando comigo? Será que ele está falando português ou é outra língua qualquer? Né? Então, e é difícil mesmo a gente manter às vezes essa calma. Eu já tenho entrevistados aqui que falam com uma calma, com uma tranquilidade. Nilson José. Que eu fico pensando, meu Deus, como eu queria ser assim. Né? Nilson José é assim, né? Sereno, né? Pô. Tá? Mas só tem... falar em falas, em coisas, o Carlão aqui nos bastidores deu alguns não digamos assim, mas os jeitos de falar, de cantar, inclusive, né? Faz um personagem para a gente ver. É que hoje, bom, como o nosso público da TVBE, é de casa. Sim, e de todas as faixas etárias, mas tem uma faixa etária mais elevada. Você vai lembrar de um desenho animado da Hanna-Barbera, que que tal um joguinho de boliche, né, Nico? Ei, Fred, não sei se hoje dá. Tem a reunião da Ordem dos Búfalos, esqueceu? Nico, eu tinha esquecido desse detalhe. Mas, trazendo aqui para Itajaí, eu vou apanhar. Não vai. O nosso... Eu conheço. O nosso ex-prefeito, que é um gente amor boníssima. de pessoa. Né? Uma vez lá na Rádio Clube, quando trabalhei hoje nem tem mais AM, né? Mas na Rádio Clube a gente entrevistando, eu e o Sandro Garcia, entrevistando o Jandir, e aí eu fiz algumas imitações, né? O Romário, né? Que o Romário, pô, pense, no tempo que eu jogava eu não perdi esse gol não, valeu. Né? Então, aí o Jandir chegou, Carlão, eu tenho certeza que você me imita. Aí eu falei, de forma alguma, prefeito, sabe? Mas quando a gente imita, sem deboche, porque tem a imitação caricata e a imitação que você homenageia. Por exemplo, a saudosa professora Rosa de Lourdes. Não para, Fabiano, aí eu vou começar a rir também, sabe? Então, a saudosa professora Rosa de Lourdes, da querida Rádio Conceição, ela apresentava o programa Prazer em Recebê-lo e tinha um momento das crônicas da professora Rosa, né, que era, junto com você, membro da Academia Itajaiense de Letras, né, escritora também. E aí ela tinha, o título de um livro dela era Bairro Fazenda, Território de Minha Infância, sabe? Então, a gente... Aí tem os clássicos, né? A gente tem que parar com esse negócio aí de ficar polarizando a política, pô. O tocante é isso aí, tem que parar, pô. Já deu, pô. Honestamente, companheiro, você falando isso, você acha realmente que todo mundo vai acreditar? Sabe, então... Uma que Lula chamando Bolsonaro de companheiro só na voz do Carlão mesmo. Só na brincadeira, né? É verdade, é bem isso. Mas eu acho que às vezes isso é até uma homenagem, sabe? Sim. Não, mas de fato, que nem, lógico, esses personagens mais conhecidos, a gente até dá uma enfeitada, a gente até brinca um pouco mais. Mas quando é pessoas do nosso meio, como o prefeito, não é com o intuito de debochar, nunca, pelo contrário, até porque eu sou fã do Jandir. Tá? É um carisma em pessoa, generoso, é uma pessoa assim do povo, então, poxa. Eu tive o prazer de trabalhar com ele também, como assessor dele, realmente ele tem esses predicados. Então. Né? Jandir, um abraço, prefeito, eterno prefeito, produção. Sempre. Eu tive o prazer de trabalhar com o Jandir, com o Arnaldo, com o Volney, né? Então vejo que todos eles, né? Eu sempre fui oposição. Eu era oposição do Arnaldo, fui trabalhar com o Arnaldo. Eu era oposição do Jandir, fui trabalhar com o Jandir. Era oposição do Volney, fui trabalhar com o Volney. Né? Porque eles perceberam a qualidade. Isso aí é que... É coisa. Mas assim,
eu nunca vi... Deus, como é que é trabalhar com prefeito? Eu disse, olha, eu nunca vi nenhum prefeito que não quisesse o bem de Itajaí. Eu nunca vi nenhum prefeito dizer, eu vou fazer sacanagem. Não existe. Todos ali, todos que eles chegaram lá, chegaram com uma proposta, né? Claro que não se agrada a todo mundo, nem Cristo agradou a todo mundo, né? Mas assim, eu acho que Itajaí é uma cidade que, desde que eu me conheço por gente, foi sempre bem servida de administradores, né? Por isso que hoje é a potência que é. Sem dúvida. E eu, nesses 18 anos, eu pude acompanhar esse crescimento. Para o bem e para o não tão bem assim. Porque, infelizmente, o progresso traz alguns problemas também, né, Adilson? Infelizmente, mobilidade, sabe? Até que a gente ainda vive numa cidade segura, mas o progresso também traz a violência, infelizmente. E você estava contando no início, até gostaria que contasse essa história para o público aqui, porque quando você comentou, você fez algumas experiências de sentir na pele, mesmo que o cidadão estava sentindo, né? Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Pois é, inclusive fica até a dica aqui para o nosso departamento de jornalismo, que eu sei que em breve você vai estar fazendo parte também. Tá voltando! Tá voltando o Jornal do Meio-Dia. Isso. Né? Em breve estamos com novidade aqui na TVBR. Pois é, se precisar de mim, eu me coloco à disposição. Eu sempre gostei de fazer reportagens desafiadoras. Eu trabalhei numa outra emissora, que já não está mais no ar, então posso até falar TV MCA. Né? Era só por assinatura. Na época era via cabo. Depois mudou para NET, depois para... Não, era via cabo, Blue, NET e hoje é a Claro. Né? Inclusive nós estamos no canal 16 da Claro. Né? E eu, como repórter comunitário, eu fui andar de bicicleta com os meus 160 quilos na época para sentir o que um ciclista sentia andando pelas ruas sem ciclofaixa em Itajaí, sabe? Eu fui sentir o que o... Qual circuito aqui que você andou de bicicleta? Pois é, na época, a Estefânia não tinha ciclofaixa. Era mão dupla ainda. Era mão dupla ainda. Era mão dupla. E na época houveram alguns acidentes fatais, inclusive. Um até na Campos Novos, que na época já tinha ciclofaixa. E na Campos Novos não, perdão, na Nilson Edson dos Santos. Então foi até uma experiência didática, porque eu fui pedalar e mostrar que quando você vai atravessar a faixa de pedestre, você tem que descer da bicicleta e empurrar a bicicleta. Quando você está em cima da calçada, a calçada é para pedestre, não é para ciclista. Você tem que empurrar a bicicleta. Porque a escala é essa. Primeiro pedestre, depois ciclista, depois motociclista, depois veículos leves, depois veículos pesados. É uma escala e tem que ser respeitado. E hoje não acontece isso. Você vê os autopropelidos, bikes elétricas, ciclomotores andando em cima de calçada, no meio da rua. Virou quase que uma Índia aqui. Olha, só não morre mais gente por milagre. Né? Então eu fui fazer esse tipo de experiência. Eu vendei os olhos, peguei uma bengala e fui andar numas calçadas de Itajaí sem guia, com carro estacionado em cima, com lixeira, aquela lixeira aérea para você acertar o coco. Então, eu fui ver porque serve até para o poder público. Antes de realizar uma obra, ou qualquer tipo em qualquer segmento, procura praticar empatia. Vê se aquela guia rebaixada vai ser o suficiente para que um cadeirante consiga transpor, sabe? Sem precisar fazer musculação. Tem umas guias para cadeirante dessa... Tem um ângulo, aqui no cadeirante tem que ter um alterofilista, aquele bração para poder subir com a cadeira. Se não tiver ninguém o acompanhando, ele não vai conseguir acessar. É a mesma coisa. Pô, teve um caso aqui em Itajaí, é cômico se não fosse trágico. Uma farmácia, não vou falar o nome da rua, muito menos a farmácia, mas tem aquela faixa com piso tátil, por deficiente visual. Podotátil ali. Podotátil para o deficiente visual. E ela é geralmente, agora tem várias cores, mas geralmente ela era vermelha, né? Sim. Parece que o cidadão na frente da farmácia, ele pintou a faixa de vermelha. O cego ia ver que era vermelho. Pois é. Sabe? Pô, o negócio não é a cor, não é a cor, é o relevo. É o relevo. Então, e aí eu fui com uma bengalinha de olhos fechados e vou te confessar, não deve foi fácil, ser horrível. Não foi fácil. É tudo fora de padrão, desnivelado, construções, o pessoal joga areia, joga pedra, joga entulho, sabe? Placas de sinalização, de trânsito, fora de padrão, dependendo da altura do deficiente visual, ele vai bater a cabeça. A faixa, a guia podotátil que termina no meio de um poste, ele vai abraçar o poste. Então, o que é isso? É falta de empatia na hora de realizar a obra.
Até quando eu tinha o meu filho pequenininho, bebê ainda, com carrinho de bebê para empurrar na calçada, era complicado. Pois é. Não dá de fazer caminhos longos, fazer uma caminhada, era impossível com Exatamente. carrinho de bebê. Imagina o cadeirante, né? Não é verdade? Que ele depende da autopropulsão para poder andar, né? Sem dúvida. Uhum. E como repórter, você trabalhou já na TVBE, não? Sim, a minha trajetória aqui é... Eu não sou muito adepto Nossa, agora eu vou apanhar do pessoal. Do gênero sertanejo. Eu ouço todo tipo de música, mas não é aquele que eu compro CD. Mas eu tenho uma música, e esse amor de ping-pong, pega, pega. Então, a minha história com a TVBE é mais ou menos esse amor de ping-pong. Eu comecei em 2010, tive uma passagem até 2012, por aí. Aí eu precisei sair, não consegui conciliar com o meu trabalho. Aí depois voltei, depois de um longo hiato, em 2016, por aí, antes da pandemia, né, no esporte, ou antes até, não me recordo, 2015, 2016, no esporte. Aí me afastei de novo. Aí voltei em 2020, em meio à pandemia, quando a TV estava arrendada, né, apresentando Em Defesa da Gente. Aí saí um pouquinho, aí o Osmar e o Zé me deram essa oportunidade, e cá estou desde 2021, 2020. Já faz um tempinho, assim, 5 anos já. Voltei, e Em Defesa da Gente de vez em quando, né? Eu tenho um carinho por esse programa que o Osmar apresenta magistralmente, mas hoje estou aí no TVBE Entrevista, que é motivo de muita honra e muita gratidão à direção da TV. Tá. Você falou que né, tem, claro, o pessoal, o Osmar dá um direcionamento para o programa, tudo. Mas tu já entrevistou algum convidado que tu não gostaria de ter entrevistado? Nossa, pergunta, hein? Que chegou aqui, ó, hoje tu vai entrevistar e disse, putz, vou ter que entrevistar esse mala? Olha, não chegou a esse ponto. Eu vou ser bem sincero. Tem alguns nomes, se um dia me apresentarem, eu vou dizer, eu tenho restrição. Eu sou autêntico demais, eu sou muito transparente. Isso, eu acredito que seja uma qualidade, mas às vezes acaba sendo um defeito. Porém, eu sou diplomático e sou profissional. Mesmo que eu não goste da pessoa que, por um acaso, eu terei que entrevistar, eu vou buscar fazer da melhor maneira possível, embora eu já recebi alguns feedbacks que o pessoal fala, Carlão, principalmente dependendo... Nossa, eu vou me queimar agora. Dependendo do gênero musical que vem, às vezes, eu não consigo... fica na cara que eu não estou à vontade. Mas o nosso público, ele é eclético também. E você tem que acompanhar essa ecleticidade. Então, puxa, não que eu não goste, mas vamos lá, eu não gosto mesmo, do tal do funk, não funk, pelo amor de Deus, funk, pessoal, funk. Funk é James Brown, é Aretha Franklin, é Earth, Wind and Fire, é Kool and the Gang, é Tim Maia, é Sandra de Sá, sabe? Isso é funk. MC, nem sei o queinho, é tchum-tchá, 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 tchum-tchá. Isso não é funk. Isso é batidão carioca, com todo respeito aos nossos irmãos cariocas. Mas se me trofar o Carlão, você vai entrevistar o MC não sei o que lainho, que está estourado com 300 milhões de seguidores. Eu vou entrevistar, mas vai ficar nítido que não eu é a não tua estou praia. Confortável. Exatamente, eu tenho esse problema. Ao contrário dessa semana, você entrevistou aquela menina lá que... Nossa, eu fiquei então, assistindo para o programa, fiquei em casa Pois extasiado com a voz potência, dela, com a né? potência vocal dela. Nossa, fantástica, fantástica. Não é o gênero musical dos meus favoritos, o sertanejo. Tá? O sertanejo antigo, o famoso modão, eu até gosto. Esse tal do universitário que não se forma nunca, eu não sabe. Não é muito a minha praia. Sabe? Esse que eles ficam aquele... Porque todo mundo... Hoje em dia tem aquele pessoal que parece que tem voz de personagem de desenho animado, né? Mas vai descer. Vai descer com aquele... Ai, já quero, já dessossega, eu quero paz. E isso é chiclete que você fica, né? Toca tanto que você acaba decorando. Não é o meu gênero predileto. Mas a gente tem que entender que a maioria gosta, então a gente tem que respeitar. No nosso tempo, os nossos pais não gostavam de Beatles e a gente adorava, sabe? Então, é tudo gerações, é tudo uma sequência. Certo. E entrevistar políticos, né?
Eu, como fui assessor de político, sempre tive aqui assim, pô, né, o prefeito vai lá, vai todo mundo mandar umas perguntinhas legais, assim, elogiando o teu trabalho. Você sente que isso acontece às vezes? Não acontece. Aqui a TV tem uma vantagem que a gente não tem filtro. Uhum. As participações, principalmente quando é um programa ao vivo. Sim. O Robson veio aqui, veio umas pedradas também. Uhum. Mas o que acontece? Eu sei que a gente nem deveria pedir, mas quando começa um programa, eu sei que vai ter polêmica. Por exemplo, veio o vereador em exercício, Zé Alversino Ferreira, o Zé da Codetran, que teve os problemas dele, mas voltou à Câmara pela porta da frente. Então, a gente sabe que tem pessoal que não gosta, não simpatiza. Fala, olha, toda a participação é bem-vinda, mas sempre primando pela educação, pelo respeito, sabe, pela diplomacia, né? Então, tem o pessoal que às vezes se passa um pouquinho, mas a gente procura de forma diplomática, pode até apimentar, pode dar um tom polêmico, mas, como você falou no começo do programa, a gente com educação, com diplomacia, a gente consegue contornar a situação. Já tivesse alguma saia justa durante o programa? Já. Algumas. Teve, eu não lembro agora quem foi o convidado, mas fizeram uma dessas perguntas capciosas, aí já falaram que cadeia, que... Nossa, tem o pessoal que vai buscar coisa lá do fundo. Aí tem aqueles que a gente não dá tempo de colocar a mensagem no ar, eles vão, principalmente no Facebook. Não colocar a minha pergunta, não sei o que, às vezes não dá tempo. Tem censura? Tanto não é porque tá lá na página. Então, a gente não censura ninguém, sabe? Mas a gente prima pelo respeito e pela educação, né? Certo. Tá. Ô, Carlão, outra coisa. Alguém que tu gostaria de entrevistar e ainda não conseguiu? Nossa, tem muita gente. Tem muita. Principalmente os famosos, né? Os famosos a gente sempre tem aquela coisinha, por exemplo, vai passar por Itajaí, de repente, eu sou apaixonado por um cronista esportivo. Ele está passando por um momento de depressão já faz um tempo, quando ele perdeu a esposa, que é o Milton Neves. Né? Pô, eu gosto muito, não é só porque ele é santista, não, torce para o meu time, mas porque ele tem aquele jeito peculiar, né? Aquele moço lá de Araquari que jogou muita bola no time do Marcílio Dias, sabe? Então, gostaria muito de poder entrevistar o Milton Neves. Jogadores de futebol, porque eu gosto Tu gosta de futebol? Amo. Adoro futebol. Esporte de uma forma Tu é geral. santista? Torço pro Santos Futebol Clube. Nós temos um amigo santista que sofre muito, e inclusive ele mandou uma mensagem quando disse que ele recebeu que ia te entrevistar, o Valdir. O Valdir trabalhou comigo na prefeitura, hoje está no Parque Dom Bosco também. O Neno! O Neno, eu conheci ele por Neno. O Valdir com W e com Y. Com Y, esse mesmo. Isso, pô. Esse eu não sabia. Um beijo pra você, Neno. Marido da Larissa. Da Larissa, isso, pai da Estela? O pai da Estela, aquela estrela que brilha na vida deles. O Neno é uma pessoa iluminada, uma pessoa de uma pureza, de um caráter assim, ilibado. E ele também sofre com o nosso peixe. Verdade. Outra coisa, se tu pudesse ressuscitar alguém de qualquer tempo, de qualquer época, e entrevistá-lo hoje, quem você convidaria e por quê? Caramba. Pô, eu nunca fiz essa pergunta para ninguém. Mas... Olha que obrigado! Legal! Mas é que eu nunca entrevistei um apresentador antes também. Tá bom, tá. Se saiu bem. Em bom peixeirês, se escapasse, nego. Se já quer. Se quer, puxa, quer, né? Olha, primeiro, eu gostaria, porque o meu pai ele era mais tímido. Minha mãe, eu acho que eu puxei muito a minha mãe. Minha mãe era muito expansiva. Minha mãe tocava acordeon, tocava gaita de boca, contava piada, cantava. Ela era uma pessoa maravilhosa. Não é por ser minha mãe, e que hoje não está mais entre nós, já faz um tempo, diga-se de passagem. E eu gostaria de ter tido essa oportunidade. De conversar com ela? Num bate-papo como esse. Embora, se você me permite, não sei como é que a gente está de tempo, só te contar uma história rápida. Não, vamos lá. Porque a gente não pode perder as oportunidades. Perdão. Eu sempre soube o quanto eu fui amado pelos meus pais. Mas os meus pais, eles tinham idade para serem meus avós. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos. Naquela época, só 58 anos atrás, não era tão simples. E beijo e abraço era no dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, Natal, Ano Novo, Páscoa, meu aniversário e aniversário deles.
Não tinha esse afago, essa coisa. Dizer que amo, não. Reitero, eu sempre soube o quanto eu era amado e eu acredito que eles sabiam o quanto eu os amava também. Mas a gente não falava, eu te amo. Sim. E minha mãe foi acometida pelo câncer. E ela estava em São Paulo, eu já estava... Foi no ano em que eu casei com a Josi. Ela estava em São Paulo. E eu fui passar um tempo com ela no hospital. E ela já estava com dificuldade e ela foi no banheiro. Ela fez o número 2 e aí ela me chamou. Filho, oi mãe. Eu naquela poltrona, você pode me ajudar? Eu falei, posso. Cheguei lá, era para ajudar a limpá-la. Você limpar o bumbum de um filho, de uma filha é uma coisa. Da sua mãe com quem você não tinha essa intimidade é outra. Aí eu fiz aquilo direitinho, processo, chuveirinho, lencinho umedecido. Ela voltou para a maca. Aí ela... Desculpa, peraí, só um pouquinho, peraí. À vontade, claro, imagina. Ela deitou, ela segurou minha mão e falou, você gosta de mim, né, filho? Aí eu consegui desbloquear e falei, não, mãe, eu te amo. Aí ela falou, eu também te amo, meu filho. Por que a gente nunca falou? Eu falei, porque acho que nunca precisou, mãe, a gente sempre soube ela. Mas é importante falar. Então, é importante falar disso. Se você que está aí em casa, fala para o seu pai, para sua avó, para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu filho, fala que ama. Faz bem, é importante, desculpa. Que bom, isso demonstra que a gente tem sentimento. Eu sou muito... eu choro com Procurando Nemo. Eu sou a manteiga derretida. Somos dois. Né? Eu até porque estou lembrando, e a gente comenta isso em casa, né? Meu filho aqui e o pequeno também, todo dia. Eu sempre chamo de amor. Né? E é importante... A gente percebe isso nele. Ele é uma pessoa fantástica. Obrigado. É um menino de ouro. Vocês fizeram, então continuam fazendo um belo trabalho na educação deles. Obrigado. Né? Ô, Carlão, a gente está chegando. Né? Tudo que é bom dura pouco. Pois é. Mas eu gostaria de entrevistar Jesus. Jesus? Eu gostaria. Sabes que eu fiz... Só para rapidinho. Eu fiz um vestibular, fiz 2 vestibulares na minha vida, passei nos 2. E o tema da redação é de um. Se você pudesse ressuscitar alguém para tratar... Foi por isso que eu fiz a pergunta. Eu ressuscitei Jesus na minha redação. Né? Passei no vestibular. Tá vendo só? Eu gostaria de bater um papo sério com ele. Por quê, né? E se desse errado? E se Judas não traísse? E daí? Pois é. Né? Mas vamos lá. Suas considerações finais, meu amigo, a gente está chegando ao final do programa. Só te agradecer, te parabenizar por esse programa tão legal do nosso início de tarde, dos sábados. Não percam, tá, pessoal? Essa aqui, né? Essa aqui. Não perca, pessoal. Tribuna na TV, todo sábado às 13 horas com Adilson Amaral. Sempre alguém de destaque. Agora eu vou usar até o meu bordão. Sempre alguém de destaque na nossa sociedade, também aos sábados no Tribuna na TV. Esse cara é fantástico. Eu ainda quero trazer ele no TVBA Entrevista, porque ele tem tanta história. Ele é um cara assim... Eu não estou me referindo só ao profissional, ao escritor, ao jornalista, ao professor de inglês, ao biógrafo. Não. Eu estou me referindo ao ser humano que vocês viram. Que quando a pessoa derrama uma lágrima, é porque ela é autêntica. E é isso que eu prezo nas pessoas. Obrigado de coração. Vida longa ao Tribuna na TV e a sua estada na TVBE, que tem muito a acrescentar. E parabéns à direção por ter te adquirido para a equipe. Eu que agradeço. Nossa, eu fiquei até agora sem graça e tanto que não for. E eu vou te parodiar também um pouquinho aqui, agradecendo o pessoal da técnica, né? Agradecendo, como é que é, a Gabriela, na técnica. O Guilherme ali no suporte também, né? O Guilherme agora, eu não conheci também, o Guilherme, estou conhecendo agora também. Né? Ao Fabiano, que está aqui cuidando como nosso diretor de estúdio. Né? Ao nosso diretor-geral, José Carlos Francilino, grande amigo, uma pessoa com quem tem muito carinho, muita consideração. Né? E, sobretudo, agradecendo a presença do Carlão. Nós nos despedimos hoje, então, do Tribuna na TV e voltamos no sábado que vem. Até lá. Uma boa tarde para você.